Os olhos avermelhados, lacrimejando, sensação de areia nos olhos, esses são alguns dos sintomas dessa doença. E para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui, eu e você, ela que é a nossa médica oftalmologista, a doutora Carol Masnak. Bom dia, doutora! Bom dia! Bem-vinda. Muito obrigada. Saudade da senhora já, né? As pessoas começam a ligar e dizer assim, olha, cadê a doutora? Porque a gente aprende, a senhora fala com aquela linguagem que a gente entende, né? A gente aprende. Então, seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. A senhora lembra que a senhora esteve aqui falando sobre glaucoma, né? Hoje é conjuntivite. É um assunto sério? Também. Bastante sério, né? Bastante sério. Vamos sentar então e conversar, doutora? Com certeza. Gente, a doutora Carol já está aqui, o assunto já sabemos, conjuntivite. Ite a gente já sabe que é uma inflamação, gente. Agora, conjuntiva, vamos entender, doutora, onde é que localiza essa doença? A conjuntiva é um tecido transparente, fino, que recobre a parte branca do nosso olho. Então, ela se insere aqui ao redor da parte colorida, né, que a gente consegue ver da córnea, e vai até a parte de dentro da pálpebra. Não dá, então, o pessoal fala que a lente entra lá para dentro, não dá, porque essa pelinha, ela vem aqui, ela faz uma dobrinha para dentro da pálpebra. Então, não dá para ir nada lá para trás do olho, tá, gente? É a inflamação dessa pele. E aí é quando ela fica visível, porque fica avermelhado, fica inchado, às vezes dá aquele aspecto de clara de ovo, para quem já teve a conjuntivite sabe que fica, né, mais inchadinho. É essa danadinha que inflama na conjuntivite. Então, essa parte branca, ela tem um nome? Tem esclera. Esclera. Em cima da esclera, a gente tem esse tecido transparente. Uma membraninha muito fininha, delicadinha. Exatamente. Esta que... E a função dela o que é? Proteção do nosso olho. Proteção. Ela tem uma quantidade de resposta imunológica, de defesa muito grande. A principal defesa do nosso olho. Poluição, sujeirinha, tudo ali vai se esbarrar nela. Exatamente. Tudo pode causar conjuntivite, né? Tempo seco, tempo muito frio, bactérias, vírus, fungos, produtos químicos, alergias, tudo causa conjuntivite. Doutora, eu acho que então eu aprendi. Aí são os 3 tipos. Infecciosas, que é os vírus, bactérias e os fungos. Tem as químicas que a senhora falou? Isso. E a outra? Tem as alérgicas. Alérgica. Então são os 3 tipos de contaminação, doutora? Ou de causas? De irritações. E a gente tem mais a exposição, né? Como eu falei do tempo muito frio, ou pessoas que fizeram cirurgia plástica e eventualmente puxou um pouquinho mais a pálpebra, então ela fica exposta, resseca a conjuntiva e ela inflama. Então, toda vez que a gente tem um olho vermelho, é uma conjuntivite. O que a gente tem são diversos tipos de conjuntivite. É difícil para você olhar e dizer qual que é o tipo de conjuntivite, né? Mas para o oftalmologista, quando ele faz o exame adequado e colhe uma história bem colhida, ele consegue identificar, na grande maioria das vezes, qual que é a causa da inflamação. Depois a gente vai falar sobre os tratamentos, imagino que se tem causas diferentes, tem tratamentos diferentes, é isso, doutora? Exatamente. Depois a gente vai falar sobre isso. Assim. Agora, o olho vermelho, né? O olho vermelho, aí eu vou lá na farmácia, tenho promoção de colírio, eu quero tirar esse vermelhadão do olho, enfim, porque não quero ficar feio na foto, etc. Então eu vou lá, uso um colírio e já resolve tudo, doutora. Na verdade, não resolve tudo, né? Traz mais problema, vermelho, né? Traz mais problema, porque a gente não tratou a causa do olho vermelho, né? A gente tirou um pouquinho da vermelhidão, mas não resolveu a causa dela. As conjuntivites, principalmente as infecciosas, elas podem se complicar, inclusive com inflamações para dentro do olho, se não forem tratadas adequadamente. Com perfuração ocular, principalmente nos casos das bacterianas, porque formam úlceras na córnea e pode furar o olho mesmo. Então, é muito importante. Olho é uma coisa muito delicada, gente. É o principal sentido que a gente tem de contato com o mundo. Tem que cuidar direito. Não eu lembro que a bobeia senhora, com quando ele, veio não. aqui falar de glaucoma, a senhora falou assim, esse alerta sobre os colírios. Então, cuidado, porque colírio é remédio, é uma droga, foi feito por uma coisa. Então, se a gente usa, né, sem passar por um oftalmologista antes, pode trazer sérias consequências, doutora. Com certeza. Glaucoma, catarata, lesões nos olhos, né, em alguns casos, alergias. Então, o importante é que seja avaliado. Existem colírios que podem ser feitos de uso prolongado, que são os lubrificantes. Existem diferentes tipos e por isso tem diferentes preços. A gente precisa saber qual que é o seu problema para que possa saber qual que é a melhor medicação para você. Conjuntivite, claro, inflamação na conjuntiva, isso é contaminoso, doutor? Contagia? Por que as pessoas, olha, não chega perto, estou com conjuntivite, eu posso pegar? As infecciosas, sim. Alérgica, a química, não. Química por uma queimadura, caiu, por exemplo, um sabão de roupa no olho, ficou vermelho, irritado, não vai passar isso para ninguém, né? Mas as infecciosas, que são as bacterianas, as virais e as fúngicas, sim.
E nessa época do ano, a principal é a viral, que a gente tem diversos tipos de vírus que podem causar esse tipo de conjuntivite. O mais comum é o que a gente chama de adenoviral, né? Adenoviral. É um vírus semelhante ao vírus da gripe, né? E ele aí acaba indo lá para o nosso olho. Ele está somado com uma série de sintomas, né? O olho vermelho, lacrimejamento, ardência, sensibilidade com a luz. Em algumas pessoas pode dar até um carocinho aqui na frente da orelha. Pode, por conta das lesões do olho, né? A sensibilidade à luz que aumenta pode causar dor de cabeça. Dor nos olhos, né? Quem já teve conjuntivite sabe como é que é. Chato. Doutora, o coçar, né? O olho, tá? Uma coceirinha. O coçar também faz uma certa pressão e isso pode lesionar alguns vasinhos e deixa vermelho também? Pode, inclusive romper vasinhos e deixar que a pessoa chama de derrame na vista, né? O olho bem vermelho, como se tivesse sangue. Então, evitar coçar o olho é principal, até porque a gente coloca a mão suja, né? Então, a gente tem um risco de desenvolver uma conjuntivite por colocar alguma bactéria, alguma sujeirinha isso que eu estava assim, eu tenho que fazer essa pergunta. A gente no dia a dia, doutora, a gente cumprimenta o outro, a gente abre uma porta, no supermercado, vai empurrar um carrinho, vai pegar o dinheiro, né? Vai pegar o dinheiro, vai contar o dinheiro, etc, etc. E, essas bactérias estão presentes nesses ambientes, nesses produtos, nessas situações. Isso gera também contaminação? A pessoa pode pegar colocando a mão na maçaneta, o outro chega lá e abrir a porta? O principal contágio é contato, né? É o beijo, o abraço, é encostar o rosto no outro, é manipular coisas sujas e colocar a mão no olho. Então, o principal meio de contágio das conjuntivites virais e bacterianas é o contato direto, por uma proximidade, por tosse, por espirro, ou por alguém que foi lá. Por exemplo, estou com conjuntivite, cocei o olho, fui lá e abri uma porta, e alguém vem em seguida, abre a porta e daqui a pouco coça o olho. E é esse que é o grande problema. Então, a gente tem 2 picos de conjuntivite no ano. É o verão, em que é muito calor, as pessoas estão na praia, na piscina, todo mundo junto, curtindo. E o inverno, em que todo mundo está aglomerado em casa e fecha a porta, fecha a janela e está todo mundo lá, né, juntinho. No verão, é mais comum a contaminação do adulto trazer para casa, por conta dos ambientes de praia, de piscina. Tá. No inverno é o contrário, é a criança que traz a infecção para casa. Pois é isso que eu ia perguntar, é uma doença de gente grande ou a criança também pode ter? De todo mundo. Tem olho, tem conjuntivite? Tem olho, tem conjuntivite. Até os bebezinhos têm, né? Eles nascem e têm conjuntivite nos primeiros dias após a E uma conjuntivite não tratada, ela começa, tem o seu pico, o seu auge, e ela sai sozinha ou carece de um tratamento? A conjuntivite bacteriana precisa de antibiótico, é como se fosse uma infecção de uma pneumonia ou uma infecção bacteriana. Então, a gente usa antibiótico para tratar. As infecções virais, principalmente o adenovírus, não estou falando dos outros vírus, do adenovírus, ele não tem tratamento específico. A gente tem um remédio que a gente dá para acabar com a gripe, por exemplo. O que a gente faz é diminuir a febre, tirar a dor do corpo, né? Fazer o repouso para que o corpo se reaja e lute contra o vírus. E isso é o que acontece na conjuntivite viral. O que o oftalmologista faz é avaliar se tem uma infecção secundária, ou seja, estava lá com conjuntivite viral, eu coçou a mão e acabou gerando uma infecção bacteriana, pode acontecer. Nesse caso, a gente entra com antibiótico. Se não for o caso, que a gente entra com um lubrificante, algum anti-inflamatório, medicação para dor, as compressinhas geladas que ajudam a diminuir o inchaço e o desconforto no olho, mas a gente espera o ciclo natural da doença. Agora, o organismo combater o vírus. Entendi. Agora, uma conjuntivite não tratada, voltando a esse mesmo tema, essa mesma pergunta, ela causa outro tipo de complicação ocular? Pode levar a ser um glaucoma, pode levar uma catarata, ou são agentes diferentes? Um glaucoma, inicialmente, não. Não. Né? Não diretamente. Mas, por exemplo, você pode ter uma conjuntivite complicada, com uma inflamação para dentro do olho, uma uveíte, e a partir daí desenvolver um glaucoma pela inflamação dentro do olho. Né? Uveíte? Uveíte, é uma inflamação da parte interna do olho, afeta toda a parte interna, a retina, a coróide, o tecido de circulação lá do olho. Então, nesse caso, pode trazer um glaucoma pela inflamação interna, mas não direto. Tive só uma conjuntivite e tive um glaucoma depois. Não, desse jeito não. Você tem que ter um quadro bem complicado relacionado a isso. Né? Ô, diretor, nós temos fotos aqui para mostrar ou não? Temos fotos?
Temos fotos? Doutora, vamos mostrar algumas fotos? Já. Por favor, doutora. A gente gosta de trazer imagens aí para você que está em casa. Já que é contagiosa, não vou nem colocar a mão na televisão, né? Não vou nem colocar a mão aqui na TV, porque pode ser que seja... Se for viral ou bacteriana ou fúngica, eu posso me contaminar. Com certeza. Química e alérgica, não? Não. Opa, já aprendi a diferença, pelo menos aí. Doutora, o que está acontecendo aqui? Aqui é para ilustrar um olho vermelho, né? Uma inflamação. Então, o que a gente normalmente não vê, eu vou me aproximar aqui, por favor, que é o branquinho, olha como a gente começa a perceber os vasos, né? Então, esses vasos que você está vendo aqui são a conjuntiva, são os vasos da conjuntiva, que normalmente são muito fininhos e a gente não consegue perceber. Aqui estão todos inflamados e cheios de sangue. Uma noite mal dormida, doutora, uma pessoa que dormiu pouco, está irritada, cansada, também tem um reflexo assim? É uma conjuntivite. Olha, né? Por privação de sono, por exposição a tempo seco, pelo computador, uso excessivo do computador, muito tempo com o olho aberto, né? Criança, doutora, eu já ouvi falar aqui no programa, acho que foi até com a senhora, que está aumentando muito a incidência de miopia para as crianças por causa do celular, por causa dos tablets, enfim. Ou seja, essa exposição também provoca quadro de conjuntivite? Tanto pelo não piscar, vocês já viram crianças jogando videogame ou assistindo? Nossa! Não pisca, né? A gente normalmente pisca em média de 16 vezes por minuto. Quando a gente está prestando atenção em alguma coisa, seja o celular, o computador, essa taxa de piscar cai para 1, 2 vezes por minuto. Nossa, gente. Então está ressecando. Exatamente. O piscar é importante porque aqui está o nariz ali está o nariz do paciente. Então, não, está aqui. Ó. Então, nessa parte superior aqui, a gente tem uma glândula, que é a glândula lacrimal, e na raiz dos cílios a gente tem glândulazinhas que produzem óleo. Então, quando a gente pisca, a gente aperta aquela glândula lá de cima para liberar o líquido, e o toque das pálpebras espalha esse olhinho na superfície do olho. É o para-brisa do carro. Exatamente. Então, faz a lubrificação. Quando a gente não tem o piscar, a gente não tem lágrima. Então, isso começa a causar inflamações na raiz dos cílios, porque ele aumenta a produção de óleo para tentar suprir essa falta do líquido. E inflama. Terçol, né, que a gente tem aquela bolinha dolorida, é isso aqui, é uma inflamação dessa região. Se a gente não trata, essa é uma causa também de conjuntivite, porque a infecção da pálpebra irrita o olho. Gente, olha que interessante. Temos mais fotos aqui? E aí, doutora? Esse aqui é uma complicação daquela conjuntivite adenoviral. Então, às vezes parece a bandeira do Brasil, planeta Terra, e é um olho. Então, é um olho. Aqui é a pupila, né, a íris, e essa parte aqui é a córnea, a tampinha da frente do olho. O que eu quero que vocês são esses pontos. É o vidro do relógio. Exatamente. Esses pontos aqui. Normalmente isso aqui é transparente. Esses pontos são resquícios da batalha do nosso corpo com o vírus. Então, o que acontece? Normalmente, o que acontece com o ciclo da conjuntivite viral? Começa em um olho, 2 a 3 dias depois começa o outro, aí ele piora. Eles se comunicam aí. Se comunicam. Até porque a gente está no travesseiro, né? Encostou de um lado, virou, passou para o outro. Não tem jeito, a gente acaba comunicando. Então, 3 a 3 dias depois passa para o segundo olho. E aí, 7 a 10 dias depois, o paciente às vezes reclama que a visão ficou ruim, que está embaçado. Isso gera um desespero muito grande. Isso acontece exatamente por conta disso. Pelos depósitos de restos celulares e de vírus na superfície da córnea. Uma sujeira, realmente. É uma sujeira. E ele fica dentro da córnea. Então, isso limpa com o passar do tempo. A gente usa algumas medicações para ajudar a acelerar, mas tem pacientes que levam 1 ano para poder limpar isso completamente. Então, é uma situação que preocupa nós oftalmologistas, porque gera um desconforto visual muito grande. Tem pacientes que têm isso nos 2 olhos, e aí não conseguem ler, porque tem realmente uma alteração muito grande. Por isso que é importante passar no oftalmologista. Às vezes a gente tem a conjuntivite todo ano. Todo ano. Mas falando da conjuntivite, se você está lá com o olho vermelho, ele vai no pronto-socorro, né? Aí o oftalmologista do pronto-socorro, o médico lá do pronto-socorro, ele não é oftalmologista na grande maioria das vezes, é um clínico geral. Ele não tem nem aparelho para poder examinar e saber qual que é o tipo de conjuntivite que você está. O que ele faz? Ele vai lá e dá normalmente uma lágrima artificial e um antibiótico. Vai gerar algum problema aqui o antibiótico? Inicialmente para isso aqui não. Mas se a gente detectou que tem um remédio errado, né? Exatamente. A gente não está tratando o que está ali. Um remédio errado. O antibiótico é para bactéria. E se for um vírus, é outra coisa. Exatamente. E às vezes, dependendo do tipo de vírus, por exemplo, o herpes vírus, aquele que gera lesãozinha na boca, né? Ele pode gerar lesão no olho também. E essa é uma situação muito grave, porque são daquelas conjuntivites que pode gerar perfuração do olho, inflamação na parte interna.
E às vezes a gente trata com antibiótico e deixa a lesão aumentar, porque essa viral tem tratamento, tem medicação. Mais uma foto para ilustrar aqui o tema de hoje. Aí, ó, tá apertando o olho, tá coçando o olho. A conjuntivite alérgica, né? Coceira muito grande. Normalmente é mais comum na época de primavera e inverno. Inverno por conta do aumento da poeira, tempo mais seco, queimadas, né? A gente na nossa região tem muita queimada. E na primavera por conta do pólen das plantas, né? Flores, então, né? Aquela coceira importante, às vezes dá uma vermelhidão no olho, incha até a pálpebra. E, ou seja, aqui, claro, é uma foto ilustrativa, mas uma criança ou uma pessoa vai para debaixo das unhas, as bactérias, os vírus, e então eu vou lá cumprimentar alguém, por isso que é importante também essa higienização constante, né, doutora? Com certeza. Não é só no tossir, etc, mas... E assim, tossir, se a gente tosse aqui e cumprimento você, eu estou passando para o outro. Então, o que a gente tem de orientação assim, vai tossir, precisa tampar? Dorso do braço. Como aumentar essa foto aqui, doutora, o carinho, o amor, o afeto, protegidos? Então, esse que é o problema. Se você não está com nenhuma inflamação, não vai gerar nenhum problema, né? Mas vamos dizer que essa moça aqui está começando com aquela irritação, aquele olho vermelho, um desconforto, e aí ela está abraçando essa porque é a melhor amiga dela. Nossa. Essa amiga vai pegar conjuntivite, gente, não tem jeito. A gente tem a contaminação. Para você ter uma ideia, se eu entrei em contato hoje, eu vou levar de 5 a 7 dias para começar a aparecer a doença em mim. Entendi. Que é o período de incubação do vírus, que ele entrou no nosso corpo e está lá se preparando, se multiplicando para gerar inflamação. Então, é esse que é o nosso maior problema. E a partir do momento do contágio, a gente também está passando. Então, é um cuidado contínuo, né? Em estar sempre lavando as mãos, em ter sempre o cuidado de avaliar. Se você não está com o olho legal, não abraça os outros. Doutora, e nesse sentido, nessa resposta, uma pessoa que tem conjuntivite, ela está trabalhando com as demais, está no computador, enfim, é ideal ela se ausentar do trabalho para tratá-la? Se tem conjuntivite, é obrigatório. É uma doença infecto-contagiosa. Então, de 5 a 7 dias de afastamento. A gente tem estudos mostrando que alguns pacientes têm transmissão até 10 dias de conjuntivite. Então, dependendo do quadro do paciente, de como está aquela inflamação, a gente aumenta um pouquinho o período de afastamento ou diminui. As empresas estão preparadas para ouvir isso, no sentido assim, olha, o funcionário está com conjuntivite, tem que se afastar, mas assim vem aquela pressão, aquele medo, o trabalho, perder o emprego, etc., né? Porque a empresa tem que entender isso, doutora. Com certeza, até porque se ele não der o afastamento para daqui a pouco está empresa todo inteira, mundo, né? A empresa inteira de gancho, porque está todo mundo com conjuntivite. Né? Gente, quantas informações valiosíssimas, mas isso não significa que não tem que dar carinho. O maior carinho é fazer com que essa pessoa trate da conjuntivite. Esse é o maior carinho, o maior carinho e respeito, viu? Doutora, o que nós falamos até agora? Nós falamos o que era a conjuntivite, né? Onde está localizada, quais são as causas e como é que a gente consegue pegar essa danadinha, né? Eu já tô craque em causa. A causa infecciosa, vírus, fungos e bactérias e outros. Químicas, né? E alérgicas. Acertei. Eu aprendo aqui, eu memorizo aqui. Doutor, então os tratamentos. O que hoje a medicina oftalmológica oferece no tratamento de conjuntivite? Nós temos, primeiro, separar as causas, né? Isso. Nas alérgicas, então, a gente tem as orientações ambientais para controle de poeira, de bolor, de mofo, de pelo de bicho. Então, existem os testes alérgicos, normalmente são crianças, né? Para controlar o ambiente, diminuir a exposição ao que causa alergia, e temos colírios para controle de alergia. E tem diversos tipos de colírio. O que a gente vai achar é qual que é o melhor, ou a combinação de medicação, para melhorar essa crise de conjuntivite alérgica. Os vírus, as infecciosas, vírus, fungos e bactérias, têm tratamento específico para cada uma delas. Perfeito. As fúngicas são muito raras, né? E normalmente vem depois de trauma, principalmente com galhos de verdes, né? Com árvore, com mato. A contaminação normalmente vem após isso. Então, tem tratamentos com antifúngicos. As conjuntivites virais, a mais comum que a gente estava falando é a adenoviral, que é essa que dá uma transmissão enorme. É a mais popular? A mais popular. É a que a gente trata com lubrificantes, compressas geladas, né? E a gente não tem um tratamento, uma medicação específica. Lá na Escola Paulista de Medicina tem 2 colegas que estão fazendo tese, estão tentando uma medicação que diminua o tempo da doença e diminua o contágio. Que é de 7 a 10 dias? De 7 a 10 dias, mas o contágio é muito grande, né? Lembra? Espirro, tosse, ar. Uma das coisas que a gente mais em casa que faz contágio é controle de televisão.
Todo mundo pega, Todo mundo pega. Todo mundo pega. E tá sentada no sofá e põe a mão no rosto e coça o olho e é isso que acaba passando. Tá no então, controle, gente. Higienize o seu controle, né? álcool Tenha controle do gel. controle. Exatamente. Álcool gel passa, é a melhor coisa que a gente tem para higienizar nesse tipo de situação. As bacterianas, a gente tem o tratamento com antibióticos, né? Tá. E aí nós temos os outros tipos de... Antibióticos aplicados diretamente no olho? Diretamente no olho. No olho. É. Nada tomado, assim? Não, são... Cápsula, pílula? Não, normalmente são colírios. Tá. São casos muito extremos na oftalmologia em que a gente usa a medicação oral. Na grande maioria das vezes a gente usa a medicação local, ocular, né? Colírios. Ou pomadas, tem pomadas oculares também. E aí a gente falou da viral, da bacteriana, da fúngica, das alérgicas e as químicas. As químicas normalmente são por queimaduras, coisas que caíram no nosso olho. Então, por exemplo, uma piscina, doutor, tem cloro lá, vai tomar um banho, etc., abre o olho e... Então, é uma química, tem química ali. É uma química. E a gente pode ter uma conjuntivite viral na água da piscina também. Porque o cloro, ele mata a bactéria, mas ele não mata o vírus. Então, tem que ter cuidado com isso. O ideal é não abrir o olho embaixo da água, né? Usa o óculos de natação, mas não abrir o olhão embaixo da água, porque a gente está aberto à contaminação. Tanto por lesões pelo cloro, para quem tem mais sensibilidade, ou se a concentração de cloro está muito grande na água, como a infecções por vírus. Então, para cada... O médico, o oftalmologista, vai descobrir a causa, o que está gerando conjuntivite, e vai tratar... A causa. Né? E o tratamento é demorado, doutora? Dependendo da causa, sim. Os alérgicos, normalmente, são imunológicos, né? A resposta do organismo, são tratamentos normalmente contínuos. Os alérgicos que não transmitem, que não, quer dizer, não contagiam. Não. É como se não fosse alergia de pele, não é perigoso. É perigoso para a pessoa que Como a gente não sabe o que tem, o que é, de onde está vindo, tem que passar um oftalmologista. Tem que ir, porque é difícil a gente, até para o oftalmologista olhar para a pessoa e falar, olha, sua conjuntivite é exato, isso. Porque a gente fala assim, não, olha, conjuntivite que tem muita remela, muita secreção é bacteriana. Nem sempre. Às vezes a alérgica pode dar muita secreção. A remela, doutora, que é justamente quando a gente vê muita criança quando acorda cedo, tem aquele... Isso aí o que é? É uma resposta do olho ou é uma doença? Então, é uma resposta do olho. No caso da alergia, a gente tem uma remelinha que é transparente, normalmente parece uma colinha, você pega no dedo, ela até estica assim. Quem tem criança alérgica em casa sabe o que eu estou falando. Junta no cantinho do olho, você pega, parece uma colinha. Isso é sinal de alergia. A alergia descompensada, né, que não está controlada, gera esses quadros inflamatórios, que vão e que voltam, que vão e que voltam. Certo. O ideal é que a gente controle para que não tenha crises. Como a gente falou lá no programa do glaucoma, lembra? A coceira do olho gera uma doença na córnea que chama ceratocone e que pode gerar graves problemas visuais, precisando inclusive até de transplante de córnea. Então, quem tem alergia tem que controlar muito bem essa alergia para não ter problema lá na frente, principalmente os pequenininhos. Para as outras conjuntivites, que a gente estava falando da conjuntivite química, se por um acaso, isso é uma orientação para todos, caiu algum produto de limpeza, algum produto no seu olho, soda, imediatamente lavar, gente. Não é lavar... Está tomando banho, shampoo, sabão, sabonete? Esses são menos lesivos, né? Mas de qualquer maneira, abre o olho e lava muito bem. A minha preocupação maior é assim, são produtos de limpeza, que normalmente tem amoníaco, tem soda, né? Principalmente exatamente, ácidos. Então, isso são lesões corrosivas. Principalmente os ácidos e a soda, elas causam muita lesão no olho. Então, tem que lavar, gente, lavar abundantemente. Abre a torneira, enfia o olho aberto embaixo. Vai colocar um perfume e de repente, pau, já entra no olho, é química. Exatamente. É um aerosol, né? Então a quantidade é menor. Mas se espirrar um produto de limpeza, a quantidade que vem a gota ela é muito maior. Então a gente tem que ter, na dúvida, lave. Lave muito. Quanto tempo? Pelo menos 10 minutos. Lavou bem, vai para o pronto-socorro. Chegou no pronto-socorro, eles vão lavar de novo. Mas esse primeira lavada na hora do respingo é lição de casa. Imediatamente, gente, porque isso pode salvar o olho de vocês. E o cuidado com o colírio, né, gente? Cuidado com o colírio. Reforçamos aqui. Para cada situação de conjuntivite, por causa da causa, né? Tem um tratamento, e o tratamento é colírio, mas assim, nada de usar, porque eu tive no mês passado, o ano passado, conjuntivite, eu guardei o colírio e vou usar de novo. Posso fazer isso? De jeito nenhum, até porque o colírio aberto ele vai durar ali 1 mês a 2 meses, Entendi. Depois já tem alteração da forma. Tem um princípio ativo aí. Exatamente, né? Então, depois desse período, por conta do contato com ar, até pela contaminação. O ideal de pingar o colírio, como é que a gente pinga o colírio? Olha para cima,
puxa a partezinha de baixo aqui, forma esse laguinho e aí a gente pinga o colírio. O ideal é que ele não toque nos cílios, não encoste em nenhuma, né, região, mas é difícil isso, principalmente quando a gente está com o olho inflamado, eu não tenho a pálpebra não abre. Eu não tenho certeza de quanto que eu pinguei, eu vou pingar 3 gotinhas. Uma só é suficiente. Porque é só uma que vai entrar, né? Exatamente. O resto escorre, né? O resto é jogar fora. O resto escorre. Doutora, as pessoas também querem participar aqui no nosso WhatsApp, interagindo conosco, a gente agradece, viu? Muito obrigado por cada participação que a gente recebe. O Pedro Silva, né, de São Paulo, capital, está dizendo assim, bom dia para você, Pedro, que Deus abençoe, viu? Fazer compressa de água com sal ajuda no tratamento de conjuntivite, doutora? Vamos lá, água Pedro. Com sal. Bom dia. Água com sal seria o soro fisiológico, né? Soro. Provavelmente. Então, o soro fisiológico, ele é uma substância, como eu disse, fisiológica, ele imita o nosso corpo. Então, é um líquido que tem uma chance de contaminação muito grande. E o problema é que a gente compra frascos grandes, né? E deixa lá embaixo da pia do banheiro, né? Passa que é o lugar mais sujo da nossa casa, né? Então, o risco desse líquido estar contaminado é muito grande. Hoje, gente, na oftalmologia, é raríssimo a gente usar o soro fisiológico. A gente usa água filtrada ou fervida ou mineral gelada. Vai combater ou tratar a conjuntivite? Não. Vai aliviar o sintoma, vai diminuir o inchaço, vai diminuir a dor. É a compressa gelada no roxo da canela, na batida, né, da canela. Então, diminui o sintoma. O quê? Tem cura conjuntivite? Tem, né? Tem cura, com certeza. Né? Com certeza. É diferente do glaucoma. O glaucoma é crônico, né? Glaucoma é crônico, não tem cura. Mas a conjuntivite tem cura. Tem cura. Maravilha. A Solange dos Santos, de Jacareí, São Paulo. Bom dia, Solange. Deus abençoe. Muito obrigado por estar conosco, acompanhando o Saúde e Fé, aprendendo, né, Solange? Colírio à base de hidraste ajuda no tratamento de conjuntivite, doutora? Solange, hidraste e água. O que eu penso assim, hidraste seja um lubrificante, né? Na verdade, ele vai lavar a superfície, diminuir a concentração de vírus ou bactérias na superfície do olho, vai diminuir aquela sensação de arranhar. Mas não trata a conjuntivite, tá? O que trata a conjuntivite é o tratamento da causa da infecção. Medicamentosa, oftalmológica. Exatamente. Né? Mais uma pergunta, o Maurício Campos, de Resende, Rio de Janeiro. Bom dia, Frei. Bom dia, doutora. Bom dia, Maurício. Muito obrigado por estar conosco. Estou com conjuntivite viral. Já sabe qual é, Já então? sabe. No olho direito, há 5 dias. Se o lado esquerdo ser contaminado, será mais leve ou levará mais dias para a cura? Ou seja, tem no olho. Coitado, está se tratando 5 dias, aí o outro olho está livre. E se começar, vai demorar todo o tempo de novo, doutor? É meio que consequência. Então, assim, normalmente um pouquinho menos, porque o segundo olho sempre vem um pouco mais leve, porque a gente já teve resposta do nosso organismo contra aquele vírus. Então, se a gente Mas que vem. Normalmente vem. A não ser que ele durma só de um lado, que ele não encoste a mão no rosto de maneira alguma, né? Para contaminar o outro. Que não é o teu caso, né, olho. Maurício, né? Fazer o quê, né? Muito obrigado, viu? A Maria da Conceição de Itajubá, Minas Gerais. Bom dia, dona Maria da Conceição. Que bom gosto que a senhora tem acompanhando o Saúde e Fé, dona Maria. Estou com suspeita de conjuntivite. É normal dar febre e sentir sintomas semelhantes à gripe? O que é essa suspeita, doutora? Dona Maria, você deve estar com um quadro gripal, né? E o olho vermelho. Pode sim. Lembra que a gente falou que pode dar até, inclusive, aquela bolinha na frente da orelha por conta da contaminação? É um vírus muito similar ao vírus da gripe. Ele pode causar, sim, quadro gripal, nariz entupido, nariz escorrendo, uma tossinha, uma febre. Então, se você está com o olho vermelho e está irritado, é bom passar no oftalmologista para poder te orientar e você ter todos os cuidados para não passar para as outras pessoas em casa, tá? Muito bem. Tem mais perguntas, diretor? A Tereza Nascimento de Campinas. Bom dia, dona Tereza. Que bom que a senhora está acompanhando o Saúde e Fé aí em Campinas. Que maravilha. É possível usar soro fisiológico? Recapitulando então, doutora. Recapitulando. Soro é uma substância muito similar ao nosso corpo, tem uma chance de contaminação muito grande. Nós, oftalmologistas, hoje preferimos que seja usado para compressa a água geladinha, filtrada, fervida ou mineral. A gente tem no mercado, doutora, essa água boricada gelada. Isso também serve, não? A água boricada é um ácido bórico, né? Tá. Então, antigamente a gente usava muito, mas foi se percebendo ao longo do tempo que ele é muito bom quando tem secreções muito espessas. Entendi. Então, aquelas conjuntivites bacterianas com muita secreção esverdeada, que não conseguem nem abrir, ele ajuda a dissolver a secreção. Mas como compressa, contínua, ele pode causar alergia e até conjuntivite química. Olha, de uma passar para outra. Pela exposição. Então, o ideal, como a gente falou, água gelada, filtrada, fervida ou mineral.
Essa é a melhor compressinha que você vai fazer para o seu olho. Doutor, então, para quem está em casa, preparando aquele almoço, enxergando bem o programa, vendo bem o programa, então, para se livrar desses olhos avermelhados, qual é a sua dica? Se tiver com queixa de olho vermelho, irritação, arranhando, um pouquinho de secreção ou lacrimejamento, separe toalha de rosto, separe fronha de travesseiro, não abrace as crianças, porque normalmente o quadro na criança é mais grave, porque o sistema de defesa deles é menor, principalmente os bebês, tá? Procure o oftalmologista para fazer um diagnóstico adequado e ter o melhor tratamento para o seu olho. A visão é muito importante, a gente não pode brincar com ela, não.